Estudo sobre o Evangelho de João, parte 09, dia 5 de janeiro de 2024. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Transformando água em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, 1 a 11. Esses versículos descrevem um milagre que deve sempre possuir um interesse especial aos olhos de um verdadeiro cristão. É a primeira, em ordem de tempo, das muitas obras poderosas que Jesus fez quando ele estava na terra. É-nos dito distintamente: este princípio de milagres fez Jesus em Canaã da Galileia. Como todos os outros milagres que João foi inspirado a registrar, está relacionado com grande minúcia e particularidade. E como qualquer outro milagre no Evangelho de João, é rico em lições espirituais. Aprendemos, em primeiro lugar, com esses versículos, quão honroso aos olhos de Cristo é o estado do matrimônio. Estar presente em um casamento foi quase o primeiro ato público do ministério terreno de Nosso Senhor. O casamento não é um sacramento, como afirma a Igreja de Roma. É simplesmente um estado de vida ordenado por Deus para o benefício do homem e da mulher. Mas é um estado que nunca deve ser falado com leviandade ou visto com desrespeito. O serviço do livro de oração o descreveu bem, como uma propriedade honrosa instituída por Deus no tempo da inocência do homem, e significando para nós a união mística que existe entre Cristo e sua Igreja. A sociedade nunca está em uma condição saudável, e a verdadeira religião nunca floresce naquela terra onde o vínculo matrimonial é pouco estimado. Aqueles que a estimam levianamente não têm a mente de Cristo. Aquele que embelezou e adornou a propriedade do matrimônio com sua presença, e primeiro milagre que ele operou em Canaã da Galileia, e aquele que sempre tem uma mente. Uma coisa, porém, não deve ser esquecida: o casamento é um passo que afeta tão seriamente a felicidade temporal e o bem-estar espiritual de 2 almas imortais, que nunca deve ser tomado em mãos imprudentemente, levianamente e sem a devida consideração. Para ser verdadeiramente feliz, deve ser empreendido reverentemente, discretamente, com sobriedade e no temor de Deus. A bênção e a presença de Cristo são essenciais para um casamento feliz.
O casamento no qual não há lugar para Cristo e seus discípulos não é um casamento que possa prosperar com justiça. Aprendemos, em segundo lugar, com esses versículos, que há momento em que é lícito se alegrar e se regozijar. Nosso próprio Senhor sancionou uma festa de casamento por sua própria presença. Ele não se recusou a ser um convidado em um casamento em Canaã da Galileia. Um banquete, está escrito, é feito para rir, e o vinho alegra. Eclesiásticos 10:19. Nosso Senhor, na passagem diante de nós, aprova tanto a festa quanto o uso do vinho. A verdadeira religião nunca foi feita para tornar os homens melancólicos. Pelo contrário, pretendia aumentar a verdadeira alegria e felicidade entre os homens. O servo de Cristo, inquestionavelmente, não deve ter nada a ver com corridas, bailes, teatros e diversões semelhantes, que tendem à frivolidade e à indulgência, senão ao pecado. Mas ele não tem o direito de entregar recreações inocentes e reuniões familiares ao diabo e ao mundo. O cristão que se retira inteiramente da sociedade de seus semelhantes e caminha pela terra com o rosto tão melancólico, como se estivesse sempre assistindo a um funeral, prejudica a causa do Evangelho. Um espírito alegre e bondoso é uma ótima recomendação para um crente. É uma verdadeira desgraça para o cristianismo quando um cristão não pode sorrir. Um coração alegre é uma prontidão para participar de toda alegria inocente. São presentes de valor inestimável. Eles vão longe para suavizar preconceitos, tirar pedras de tropeços do caminho e abrir caminho para Cristo e o Evangelho. O assunto, sem dúvida, é difícil e delicado. Em nenhum ponto da prática cristã é tão difícil encontrar o equilíbrio entre o que é lícito e o que é ilícito, entre o que é certo e o que é errado. É muito difícil ser, ao mesmo tempo, alegre e sábio. O alto astral logo degenera em leviandade. A aceitação de muitos convites para festas logo leva à perda de tempo e gera magreza de alma. Comer e beber com frequência nas mesas de outros homens logo diminui o tom de religião de um cristão. Frequentar companhia é um grande esforço para a espiritualidade do coração. Aqui, se em qualquer lugar os filhos de Deus precisam estar em guarda, cada um deve conhecer sua própria força e temperamento natural e agir de acordo. Um crente pode ir sem risco, onde outro não pode. Feliz é aquele que pode usar sua liberdade cristã sem abusar dela. É possível ser gravemente ferido na alma nas festas de casamento e nas mesas dos amigos. Uma regra de ouro sobre o assunto pode ser estabelecida, cujo uso nos poupará muitos problemas. Cuidemos para que sempre vamos às festas no espírito de nosso Divino Mestre e que nunca vamos aonde ele não teria ido. Como ele, esforcemos-nos para sempre nos negócios de nosso Pai. Lucas 2:49. Como ele, promovamos voluntariamente alegria, mas nos esforcemos para que seja alegria sem pecado, senão alegria no Senhor. Esforcemos-nos para levar o sal da graça a cada companhia e despejar a palavra a seu tempo em cada ouvido a que nós dirigimos. Muito bem, pode ser feito na sociedade, dando um tom saudável à conversa. Nunca tenhamos vergonha de mostrar nossas cores e fazer os homens verem quem somos e a quem servimos. Podemos muito bem dizer: quem é suficiente para essas coisas? Mas, se Cristo foi a uma festa de casamento em Canaã,
Certamente há algo que os cristãos podem fazer em ocasiões semelhantes: ir no espírito de seu mestre. Aprendemos, por último, com esses versículos, o poder todo-poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos informados de um milagre que ele operou na festa de casamento, quando o vinho falhou. Por um mero ato de vontade, ele transformou água em vinho e assim supriu a necessidade de todos os convidados. A maneira pela qual o milagre foi realizado merece atenção especial. Não somos informados de nenhuma ação externa visível que a precedeu ou a acompanhou. Não é dito que ele tocou nas talhas contendo a água que se tornou vinho. Não é dito que ele ordenou que a água mudasse suas qualidades ou que ele orou a seu Pai Celestial. Ele simplesmente desejou a mudança e ela aconteceu. Não lemos sobre nenhum profeta ou apóstolo na Bíblia que tenha feito um milagre dessa maneira. Aquele que podia fazer uma obra tão poderosa, de tal maneira, era nada menos que o próprio Deus. É um pensamento confortável que o mesmo poder onipotente de vontade que nosso Senhor aqui demonstrou ainda é exercido em favor de seu povo crente. Eles não precisam de sua presença corporal para manter sua causa. Eles não têm motivos para serem derrubados porque não podem vê-lo com os olhos intercedendo por eles, ou tocá-lo com as mãos para que possam se apegar a ele por segurança. Se ele quer a salvação deles e o suprimento diário de todas as suas necessidades espirituais, eles estão tão seguros e bem providos como se ouvissem ao lado deles. A vontade de Cristo é tão poderosa e eficaz quanto o ato de Cristo. A vontade daquele que poderia dizer ao Pai: quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. É uma vontade que tem todo o poder no céu e na terra e deve prevalecer. João 17, 24. Felizes são aqueles que, como os discípulos, creem naquele por quem este milagre foi realizado. Um dia será realizada uma festa de casamento maior do que a de Canaã, quando o próprio Cristo será o noivo e os crentes serão a noiva. Uma glória maior um dia será manifestada, quando Jesus tomar para si seu grande poder e reinar. Bem-aventurados serão naquele dia os que forem chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 19. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.